gente bonita do meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vocês sabem que eu estou super empolgada para contar-vos como tem sido essa minha gestação, porque como eu já vos disse também, eu não tive a oportunidade de fazer isso na outra gestação. Para quem não sabe, naquele vídeo eu citei um motivo, que é porque eu ainda era estudante universitária, estava no final e precisava me focar nessas coisas e não tinha ainda um canal no YouTube, não sei o quê. Mas hoje eu já posso registrar estes momentos para também, não só também para vocês, mas também como para mim, para daqui a um tempo eu poder ver as coisas que eu fiz, por exemplo, daqui a 2 anos, como eu me sentia, não sei o quê, e está tudo registado, tanto para mim quanto para vocês. E se você quer saber mais sobre como tem sido essa gestação, para você que não é mãe, para poder ter mais ou menos conhecimento sobre como é, ou para você que já é mãe poder comparar, ou para você que está grávida e poder comparar, então esse vídeo é justamente para você. Fiquei comigo que eu vou vos pôr a parte de tudo o que tem acontecido resumidamente. Antes de vos explicar como foi os primeiros sintomas do primeiro e segundo trimestre da minha segunda gestação, eu quero vos pôr a parte de como é que as grávidas são acompanhadas aqui em Portugal. Bem, pelo menos no meu caso, não sei outros casos de pessoas que não têm residência, que não são inscritas no posto de saúde. Aqui em Portugal, uma grávida ela tem a obrigação de ser acompanhada tanto no posto médico quanto no hospital. Em casos de, por exemplo, alguma doença ou algo assim, por exemplo, diabetes gestacional ou tensão muito alta, não sei o que, creio eu, são acompanhadas mais tempo no hospital do que no posto de saúde, mas tem que ter sempre esse balanceamento de posto e hospital. Nos hospitais é lá que vai fazer os exames, vai fazer as ecografias, e no posto médico são as vacinas, a consulta geral, não sei o que, para saber, para acompanhar o processo da gestação. Então, aqui em Portugal, para você que não é mãe e não sabe dessa informação, então tem que ser acompanhado tanto no posto médico como no hospital. Por isso, se tu fores a um hospital, vão te pedir para seres inscrita num posto médico de saúde. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Mas passando já para aquilo que é o vídeo de hoje, em relação ao primeiro trimestre, foi um período muito marcado por emoções, por mudanças hormonais, como eu já vos expliquei no vídeo de como descobri a minha gravidez, de hora estar feliz, hora estar muito triste, hora estar zangada, me zangar com facilidade. Isso era uma coisa que aconteceu bastante, de eu me zangar com facilidade. Quem lida comigo dia a dia já deve ter tido um pitaco meu dessa fase de hormonas muito desequilibradas. Eu notei isso logo no início, assim, a partir de segunda, terceira semana, essa mudança toda de hormonas, que persistiu e persiste até então, mas só que com um bocadinho mais de... Ou seja, persiste até então, mas só que a regulação está melhor em relação a antes. O primeiro trimestre também foi marcado por muito desânimo. Eu já vos disse naquele vídeo também de como descobri muita falta de vontade, muita falta de força para fazer as coisas, porque caiu sobre mim um monte de pensamentos em relação a como é que eu vou programar a minha vida em relação, a partir daquilo que eu descobri, das coisas que eu comecei a fazer, do emprego e não sei o quê, e dos planos que nós estamos a fazer. Ou seja, recaiu sobre mim tudo isso, mas as hormonas, então eu comecei a entrar num estado de desânimo, que pronto, com o tempo foi melhorando. Hoje em dia eu já digo que eu estou melhor, por isso é que eu disse naquele vídeo também que eu só voltaria a gravar assim com mais regularidade se eu voltasse a me sentir melhor, porque eu não queria trazer para vocês essa energia de tipo... Bem, dizem que na segunda gravidez as mães sentem as coisas mais rápido. E em relação a mim, o chute do bebê foi o que eu senti, assim, foi o que eu senti logo, se não me engano, se não me estou no erro, no primeiro mês, nas primeiras semanas.
Primeiro mês é marcado pelas primeiras 4 semanas de gestação, então dentro dessas 4 semanas eu senti assim chutes muito sutis, mas repetidos, que eu ficava assim, será que isso não é um chute ou isso é uma borboleta na barriga, não sei o quê, mas no fundo eu sabia que não era borboleta na barriga, devia ser chute mesmo. Perda de peso e falta de apetite. Em relação ao primeiro trimestre, nessa fase eu estava muito, como eu já vos disse, levada pelo desânimo, a internalizar tudo isso que estava acontecendo, então eu creio que deve ser isso que me levou a perder um bocadinho de peso, porque antes de engravidar, eu creio que o meu peso estava por volta dos 67, 68. E nas primeiras 2 consultas que eu fiz no posto de saúde, eu estava com 65 e depois na segunda 64. E o que a médica me disse é: como é possível você... a tua gravidez está evoluindo, mas você está diminuindo de peso, isso não é um bom sinal. Então, isso foi uma das primeiras preocupações que eu tive no primeiro trimestre, que foi a perda de peso, que também veio acompanhada de falta de apetite, que eu já disse, porque eu comia, mas sem vontade. Eu comia porque eu sabia que eu tinha um serzinho para sustentar dentro de mim, porque se não for sustentado também cria problemas na gestação. Então, esse era o motivo pelo qual eu comia, mas por querer comer mesmo, eu não queria. Eu também enjoei de frango, eu temperava frango para cozinhar, era com um olhar de tipo, meu Deus, se tivesse alguém para fazer isso para mim. Era tipo, se tivesse alguém para fazer isso para mim, eu não poria mão no frango. Nem de ver, nem de cozinhar, quanto mais comer. Então eu enjoei de frango até o final do primeiro trimestre. E aqui em casa, quando eu fazia, era mais para minha filha e para Carlos, porque tipo, a carne vermelha estava a lhe dar um bocadinho de azia e tal. Porque nós comemos naquela fase, eu não podia comer frango, então tínhamos que comer carne vermelha ou peixe, então chega que ele enjoava às vezes durante a semana de carne vermelha, então eu tinha mesmo que fazer carne branca para ele e para minha filha também, que é mais saudável. Então, eu enjoei de frango. E isso me fez pensar uma coisa em relação a uma amiga que eu tive há anos. Ela uma vez disse que não estava a conseguir comer algo durante a fase em que ela estava de gravidez, e eu pensava, como é possível? Eu engravidei, na minha primeira gestação eu comia de tudo enquanto eu podia, então nem sequer imaginava como era isso. E parece que nessa gravidez veio mesmo aquela coisa de não poder comer um frango para poder entender aquilo que ela estava a dizer. Realmente eu entendi, quando você está grávida e enjoa de uma coisa, tipo, enfim, de não se poder nem olhar. Eu também tive episódios de cansaço, perdia fôlego, por exemplo, ao subir as escadas, ainda no primeiro trimestre, ao realizar também as pequenas tarefas domésticas também, como eu já vos disse naquele exemplo, fazer uma cama, não sei o quê, varrer, o coração acelerava muito, senti muitas dores pelo corpo. Pronto, agora já melhorou um bocadinho, dói uma partezinha ou outra, mas não é assim todo lado como no primeiro trimestre. Sobre a alimentação, eu comia muito fast food, bebia muitas coisas com gás no primeiro trimestre, bebia Coca-Cola, comia gelado, olha, de tudo, porque era aquilo que me dava mais prazer em comer do que coisas saudáveis. Então eu tive assim episódios de dias que eu comia mais coisas assim, dificilmente verduras, não sei o quê. Tinha dias, mas não era aquela coisa de vou estar regrada a comer alimentação saudável. Eu comia mesmo muitas coisas, e por isso que eu também não entendia como é que eu ainda estava a perder peso. Mas pronto, eu comia muitas coisas não saudáveis no primeiro trimestre. Eu tive e ainda tenho muitos despertares durante a madrugada. Às vezes eu acordo às 2, às 3, às 4, às 5 e volto a dormir 1h30 depois, ou 1h e 30 minutos. Também não sei explicar porquê, mas isso tem acontecido com regularidade. Mas segundo aquilo que eu pude perceber, deve ser algo normal, porque algumas grávidas também sofrem com insônia,
Então, deve ser algo normal, mas só que no meu caso é sono assim interrompido. Eu até sinto sono lá quando eu vou dormir, mas depois o sono é interrompido e depois é que eu volto a dormir. E para finalizar aqui o primeiro trimestre, sobre contar para a família, a maioria das pessoas próximas a nós ficou a saber lá por essa fase mesmo de segundo, terceiro mês do primeiro trimestre, porque ainda estávamos internalizando aquilo e também para passar para outra pessoa. Isso precisa ser com cautela, pelo menos nós africanos somos assim, não é? Não é aquela coisa de tipo, descobri que eu estou grávida, vou já logo contar. Nós temos aquela mania de guardar primeiro para nós e depois para as coisas lá por um tempinho, dar um tempinho e depois contar. Mas o que demarcou mais o meu primeiro trimestre foi o aparecimento da candidíase, que é um fungo que se instala lá na nossa flora vaginal e que provoca um corrimento mais intenso em relação àquilo que nós temos durante o dia normalmente. Então tive esse episódio e também tive um pouquinho de tensão baixa. Eu creio que uma tensão normal esteja por volta dos 12,5, mas quando eu ia medir no posto médico estava sempre nos 10 e pouco, 10,1, então estava um bocadinho baixo. Estavam a dizer que pronto, estava ligeiramente normal, né? Mas para quem sabe, uma tensão normal, não sei se para grávida, se as tensões para grávidas são iguais, não procurei saber sobre isso, mas para uma pessoa normal, com uma boa tensão, né, com a tensão regulada, deve estar aí por volta dos 12,5. Mas a candidíase eu tratei, fui ao hospital de emergência, foi logo no início da gestação e passaram aí um comprimido para ser introduzido depois do banho durante 3 dias e passou até hoje. Não tenho sofrido com isso mais. E o que me causava desconforto nessa fase era que ao urinar ardia. Então, foi uma fase assim também meio complicada. E já no segundo trimestre eu comecei a ganhar peso, comecei a ficar mais inchada também. Pronto, a perda de apetite foi embora, o enjoo do frango também foi embora. As emoções, as mudanças hormonais começaram lentamente a melhorar. Comecei a sentir o bebê a mexer com mais regularidade, porque é nessas fases mesmo que o bebê começa a mexer, mesmo que você sente com mais força. Ainda tem episódios de fazer muito xixi, mas em relação ao primeiro trimestre era sempre estar a ir à casa de banho. Então, em relação a agora é mais diferente, mas depende da quantidade de água que eu bebo. Eu tenho mais vontade de dormir ao final da tarde. No primeiro trimestre não tive isso de ter sono, coisa. Nesse segundo trimestre aqui que passou, eu tive mais vontade de dormir no final da tarde. Mas só que pronto, né? Como eu tenho coisas para realizar e não sei o quê, quanto mais ativa eu fico, menos sono eu tenho. Então, mas se eu ficar quietinha, aí dá vontade mesmo de dormir. Sobre beleza, que eu esqueci de mencionar no primeiro trimestre, desde o primeiro trimestre até então, olha, o meu cabelo anda super seco, opaco, sem brilho. Eu posso passar óleo, olha, não sei, dar um jeito nele, ele fica seco. No momento fica bom, mas dentro de horas já fica seco, normalmente sem brilho, não sei o quê. A minha pele também, tipo, começou a escurecer, zonas. Eu já tinha escura, mas parece que estavam um bocadinho mais escuras. Começou a aparecer mais espinhas pelo rosto, que eu não tive na primeira gestação. Então essa gestação aqui está a ser mesmo diferente da primeira em relação à beleza e a me sentir radiante. Sobre estrias também que eu não mencionei, na primeira gestação eu tive, então manteve-se até então. E eu lido muito bem com isso, graças a Deus. É algo que eu sempre tive mesmo desde a minha adolescência. Sempre tive estrias aqui à volta dos seios e do bumbum. Então não é algo assim do tipo de eu nunca ter visto no meu corpo. Então lido bem, é mais o tamanho da barriga que às vezes incomoda um bocadinho, mas tirando isso, eu lido bem com as estrias. E a alimentação, eu comecei a introduzir mais verduras, mais frutas, mais saladas. Não como sempre,
Para ser sincera, às vezes apetece-me comer só um arroz e frango. Mas pronto, eu faço isso porque eu sei que eu também tenho que comer esses tipos de coisa, porque também faz bem, não só para mim, quanto para bebê, e para evitar também certos tipos pronto, doenças ou coisas assim, o organismo está forte, porque isso ajuda. Então eu tenho comido mais disso, e sempre que eu como, eu não sinto muito cansada. É uma coisa também que eu reparei. Quando eu como muito, por exemplo, de manhã cedo, eu como, por exemplo, muita gordura, muito carboidrato, o meu corpo fica lento e automaticamente eu fico cansada e com sono. Mas quando eu como bem, por exemplo, um ovo mexido, mas com pouco óleo, ou um iogurte natural com aveia, coisas assim do gênero, eu não sinto muito cansaço no corpo. Então, isso é um lado positivo também, juntamente com beber muita água, que eu vi e sei sobre os cuidados com a alimentação. Enquanto que no primeiro trimestre, a minha preocupação estava em lidar com isso tudo. No segundo trimestre, a minha preocupação agora está em me organizar para poder lidar com o que está por vir. Porque, pronto, começaram a surgir mais preocupações em relação ao enxoval, que eu ainda tenho que organizar. Eu já tenho algumas coisas escritas no caderno da Raíssa, o que eu vou fazer só é transferível, o que é que eu já tenho, o que é que eu não tenho, e para colocar. Então, preocupações sobre o enxoval, preocupações sobre o desfile da Raíssa, que eu comecei recentemente, porque nós queremos habituá-la já pelo menos durante o dia, tá? Sem fraldas, é mais econômico, sejamos sinceros. E também tem aquela preocupação sobre como ela vai lidar, porque eu já notei que ela é um bocadinho ciumenta, sobre as coisas sobre o espaço que ela considera ser dela. Então tem essas preocupações e N preocupações sobre o parto, sobre não sei o que, muitas preocupações. Mas pronto, o vídeo seria longo se eu tivesse aqui a citar todas elas, então, começaram a surgir mais preocupações dessas, porque já estamos a chegar à reta final. E como eu vos disse, nós já sabemos o sexo do bebê. Entretanto, eu vou deixar lá para o finalzinho da gestação para vos revelar, porque pronto, assim eu quero. Aqui tem muitas caras e bocas, nem todo mundo que está aqui conspirou bem, não sei, exatamente por não saber, eu prefiro manter assim. Então lá no finalzinho da gestação, creio eu vou vos poder dizer, se calhar na época em que eu falar do enxoval e tal, eu vou vos poder dizer qual é o sexo do bebê, mas por enquanto vamos manter no sigilo. Mas só para vocês saberem, quanto ao sexo do bebê, praticamente que eu e o Carlos já sabíamos mais ou menos o que esperar. Foi igual à primeira gestação, que nós já tínhamos uma intuição do que seria, e foi. E nessa aqui também, nós também tivemos uma intuição e foi. Mas já que pronto, lá no início da gestação do primeiro trimestre, eu ainda tinha uma dúvida se era ou se não era. Mas depois, à medida que a gestação foi pronto, prolongando, eu comecei a ter mais certeza, sem falar também que eu tive um momento, né, de oração. Eu disse ao Senhor assim: olha, Senhor, se for exatamente deste sexo, eu acredito que essa criança veio mesmo porque foi da sua vontade, foi o seu presente para nós. E realmente foi o que foi, e acertamos o sexo. Pronto, já sabemos, como eu já vos disse, e lá no finalzinho da gestação eu vos conto qual é. Mas até lá, só para saber o vosso ponto de vista, contem-me aqui nos comentários o que é que vocês acham que é, que eu vou adorar saber das vossas intuições. E pronto, para finalizar, todas as grávidas têm os exames que fazem, do primeiro e segundo e terceiro trimestre, exames, ecografias, essas coisas, e comigo não foi diferente. Eu fiz tudo isso, eu vou vos mostrar aqui rapidamente. E também tem umas medicações que a gente toma, ácido fólico e coisas do tipo, se toma também. Por exemplo, esse aqui é do primeiro trimestre, não vou poder vos mostrar à frente porque está com os dados da nossa morada e tal, os nomes. Mas esse aqui é do primeiro trimestre. O do segundo está com sexo, não vou poder mostrar-vos, mas esse aqui é alguns exames que eu fiz de sangue, hematologia, que está aqui a dizer. É o exame de sangue, tem os exames de urina também que se faz no primeiro trimestre. E eu fiz tudo isso, até então, graças a Deus, está tudo bem. Quase que eu me esquecia também de dizer, eu também tenho tido
as contrações de Braxton Hicks, acho que é assim que se diz em inglês, que são umas contrações de treinamento do útero, que o útero vai se contraindo e expandindo. Basicamente é um treinamento que ele faz, não é? Mas só vem com um desconforto, não igual ao parto normal, mas são dores mais levezinhas e a barriga fica mais dura, sente-se a barriga mais dura e quando passa a barriga fica molinha novamente. E eu já tenho sentido essas contrações que passam só quando eu sento para descansar. Por exemplo, se eu estou em movimento a fazer alguma coisa, ela mantém-se, mas quando eu sento, passa. Então, tem sido, o segundo trimestre também tem sido marcado por essas contrações que começaram lá no finalzinho mesmo do segundo trimestre. Foi recente. Estou sendo mais seguida no posto médico do que no hospital, porque como eu já vos disse lá no início, no hospital você só é seguida caso com mais frequência e regularidade, caso tenhas alguma complicação na gravidez, mas graças a Deus tem estado a correr tudo bem nessa gestação. Então, muito obrigada por ter acompanhado, espero ter tirado alguma dúvida, ter te levado alguma informação de como é estar grávida. Embora você provavelmente já saiba, não é? Mas pelo menos na minha situação, no meu, cada um tem a sua experiência, né? Na minha experiência, então ter passado alguma coisa para você aprender também. E é isso. Muito obrigada por ter acompanhado. Deixa o seu like, porque vocês assistem o vídeo, mas não deixam o like. Assim o vídeo não é levado para mais pessoas não conhecem o meu canal. Então, se você está aqui porque gosta, então a minha intenção com o canal é chegar a mais pessoas, não é? E pronto, juntos criamos uma família, compartilhamos ideias, pensamentos, então deixe o seu like e o seu palpite sobre o sexo também. Vejo-te em um outro vídeo. Tchau!